Olá, bem-vindo ao canal, a mais um vídeo, a mais uma história. Bem-vindo à biografia de Catarina Henriqueta, filha de Dom João IV, primeiro rei da Casa de Bragança, em Portugal, e sua esposa Luísa de Gusmão. Nasceu em Vila Viçosa, uma vila portuguesa no distrito de Évora, no Paço do Cal, em 25 de novembro de 1638. Mas antes de continuarmos com a história dela, por favor, preciso muito que você deixe seu like, confira sua inscrição e comente. Maratone, indique o canal, nos ajude a crescer. Contamos com a sua colaboração. Catarina foi a segunda filha sobrevivente de João VIII, Duque de Bragança, e de sua esposa. Após a Guerra da Restauração Portuguesa, seu pai foi aclamado rei Dom João IV de Portugal em 1º de dezembro de 1640. Ela desfrutou de uma infância feliz e contente em sua amada Lisboa. Comumente considerada o poder por trás do trono, a rainha Luísa de Gusmão também era uma mãe devotada que se interessava ativamente pela educação de seus filhos e supervisionava pessoalmente a educação de sua filha. Acredita-se que Catarina passou a maior parte da sua juventude em um convento perto do Palácio Real, onde permaneceu sob o olhar atento de sua mãe protetora. Dona Catarina teria por lá aprendido a rezar, a bordar, a ouvir e aprendido os rudimentos da música e algumas generalidades sobre história. A sua educação religiosa privou-a do conhecimento das línguas não ibéricas, pelo que conversava com o marido em espanhol. 2 anos depois de aclamar Dom João IV, querendo fortificar e robustecer a soberania e a independência, Portugal procurava alianças. Um dos meios era casar os filhos com príncipes e princesas estrangeiras. As negociações para o seu casamento começaram quando ela tinha menos de 8 anos. Catarina tinha deslumbrantes cabelos pretos, olhos muito escuros e um ar doce. Seu marido foi escolhido por Luísa de Gusmão, que atuou como regente de seu país após a morte do seu marido em 1656. Em 18 de agosto de 1661, a rainha declarou em corte o contrato nupcial aprovado pelo Conselho de Estado. Após algumas negociações, ficou acertado que Charles II se casaria com Catarina de Bragança e que lhe seriam fornecidos navios repletos de bens de luxo, alguns como presentes e outros que poderiam ser vendidos para saldar as dívidas da Inglaterra. O pai de Catarina havia se mostrado contra o enlace, pois tinha sido alvo de uma campanha de dissuasão desencadeada pelo embaixador espanhol e do conde de Bristol, que se opunha ao casamento. Tentaram convencer Charles II que Catarina era feia, defeituosa e doente. Contudo, o contrato de casamento, assente no Tratado Anglo-Luso, a 23 de junho de 1661, que confirmava os anteriores tratados assinados em 1641. É certo que os retratos pintados naquela época e com fins de casamento nunca mostravam as imperfeições. Nesse caso, o noivo ficou sem saber a estatura da noiva, que era pequenina, roliça e com dentes ligeiramente salientes. Mas, mesmo assim, não seria por falta de beleza que Catarina
não seria a rainha da Inglaterra. Dom Francisco de Melo, conde da Ponte, ofereceu como dote 2 milhões de cruzados, a cedência de Tânger e Bombaim, juntamente com a liberdade de comércio aos ingleses nas colônias portuguesas. Em contrapartida, a infanta poderia continuar a praticar a religião católica e a Inglaterra auxiliaria Portugal no caso de um ataque espanhol ou holandês. Estas possessões portuguesas significavam muito para a Inglaterra, que sempre privilegiou os pontos estratégicos em termos de comércio e de guerra. Charles II herdou muitas dívidas da administração anterior e logo contraiu novas dívidas. Por isso, estava desesperadamente sem dinheiro. A solução era casar com uma rica princesa estrangeira e exigir dela muito dinheiro ou bens como dote. Para completar o dote de Dona Catarina, foi necessário empenhar pratas, joias e outros tesouros de conventos e igrejas. O Brasil também contribuiu, porque ainda era colônia. Ela não estava de modo algum preparada para um casamento com um estrangeiro, e menos ainda com um inglês, dadas as muitas diferenças culturais. A princesa Catarina de Bragança chegou na Inglaterra em 13 de maio de 1662. Após uma longa e tempestuosa travessia, sentiu-se mal e pediu uma xícara de chá ao desembarcar. Desconhecida e cara na Inglaterra até então, a bebida não estava disponível. Como alternativa, ofereceu-se à princesa um copo de cerveja. O soberano Lord Charles II, rei da Grã-Bretanha, França e Irlanda, defensor da fé, e a ilustríssima princesa Dona Catarina, infanta de Portugal, casaram-se em 21 de maio de 1662. Em carta a Clarendon, Charles refere-se à sua esposa nestes termos, abre aspas: se não pode ser considerada uma grande beleza, tem os olhos excelentes, a sua cara não repele, e se eu sei ser fisionomista, deve ter muita bondade. A sua conversa é agradável e tem boa voz. Já nos entendemos muito bem e julgo-me feliz. Fecha aspas. Dona Catarina amou o marido desde o primeiro momento até o dia de sua morte. A jovem rainha, hostilizada por ser diferente, portuguesa, católica, de brandos costumes, teve que se adaptar a usos e tradições que não eram os seus, uma língua que não dominava, um ambiente adverso contra si, feito de traições, intrigas e maledicências. Foi uma adaptação muito difícil. Inicialmente, a nova rainha, uma católica profundamente piedosa que estudou em um convento, achou difícil se encaixar na corte inglesa, que ela considerava obscena e excessivamente divertida. Em ambiente hostil, Catarina manteve a sua fé. Catarina não foi uma rainha popular na Inglaterra por ser católica, o que a impediu de ser coroada. Dona Catarina de Bragança, já rainha, teve por diversas vezes que passar por intrigas e perigosas conspirações pelo fato de ser católica. Vivia-se na Europa um período tenebroso de lutas e intolerância religiosa. Em Londres,
estavam reservados grandes desgostos à rainha, porque Dona Catarina reconheceu em seu marido caráter muito diferente do que lhe afirmaram. Julgava um homem sério e virtuoso, mas era, ao contrário, libidinoso. Em solteiro, se entregara sempre a uma vida de libertinagem dissoluta. Continuou da mesma forma casado, sem se coibir, dando nenhuma importância à mulher, chegando ao ponto de nomear para dama da rainha sua amante, Bárbara Palmer, que depois elevou a duquesa de Cleveland. O procedimento deu origem a graves discórdias de que resultou o rei nunca mais procurar sua mulher, nem sequer a cumprimentar quando se encontravam. Mas com o tempo ganhou uma sabedoria muito especial para lidar com as amantes do marido. Ser rainha pressupõe também uma preparação específica que a infanta portuguesa não tivera. A jovem Dona Catarina também não teve sorte com as damas de companhia que lhe tinham escolhido. Eram senhoras aristocratas, é certo, mas algumas já viúvas e preconceituosas, extremamente religiosas ou quase beatas, não serviam como conselheiras da jovem naquela corte tão diferente da portuguesa. Sentindo-se deslocada, era normal que a princesa se recolhesse em seu quarto para tomar chá e, de vez em quando, recebia amigas em seus aposentos. Este foi um dos primeiros hábitos a se popularizar. Dona Catarina aderiu à moda de vestir inglesa, o que a beneficiava e que era copiada da corte francesa, que com Luís XIV marcava a Europa inteira. Muitas rendas, tecidos de sedas que vinham de longe, sapatos sempre a condizer com a cor do vestido, cabeleiras, joias e colares de pérolas enormes. Sem posteridade, deixou a Inglaterra a geleia de laranja, o hábito de beber chá, além de ter introduzido o uso de talheres, a marmelada e o tabaco. Antes de Catarina de Bragança, a aristocracia britânica comia com os dedos, o que a chocou. O hábito de beber chá já existira. Catarina apenas o transformou na instituição que hoje conhecemos como chá das 5. Quando a nova rainha chegou à Inglaterra, o chá era consumido apenas como remédio. Acreditava-se que ele dava vigor ao corpo e mantinha o baço livre de obstruções. Catarina certamente teve muito a ver com a popularização do chá no Reino Unido e com o fato de virar um hábito dos britânicos. A rainha Catarina teria ensinado a preparar o chá e a bebê-lo acompanhado de bolos, e passou a ser preparado em bules de porcelana. Pode mesmo afirmar-se que provocou uma autêntica revolução na corte inglesa, apesar de ter sido muitas vezes hostilizada, mas sem nunca desistir da sua maneira de ser. Acabaria por conseguir que até aquelas que antes a criticavam passassem, com o decorrer do tempo, a imitá-la. Entre as alterações no modus vivendi da corte inglesa que se lhe ficaram a dever, constam os seguintes: o consumo de laranjas. Catarina adorava laranjas e nunca deixou de as comer, pois sua mãe enviava-lhe regularmente cestos delas. Delas se fazia também a compota de laranja que os ingleses chamam erradamente de marmelade. O termo português marmelada,
que já tinha sido introduzido na Inglaterra em 1495 pelos portugueses. Dona Catarina guardava a compota de laranja, as normais para si e para suas amigas, e a de laranjas amargas para as inimigas, principalmente para as amantes do rei. No modo de vestir, introduziu a saia curta. Naquele tempo, saia curta era acima do tornozelo, e Catarina escandalizou a corte inglesa por mostrar os pés, o que era considerado de mau gosto, e o hábito de vestir roupa masculina para montar. Contrariando o que acontecia na Inglaterra, sua popularidade nos Estados Unidos era bastante elevada. Acarinhada pela população local em sua homenagem, foi dado o nome Queens a um dos 5 bairros da cidade de Nova York. Em 1998, esteve programado a inauguração no Queens de uma estátua monumental da Rainha Catarina. A iniciativa da construção da estátua partiu da Associação Amigos da Rainha Catarina e contou com o apoio de várias entidades portuguesas, públicas e privadas. Previa-se uma festa com pompa e circunstância, o que não aconteceu, porque houve movimentos cívicos norte-americanos que se opuseram. Catarina nunca deu à luz a um herdeiro, apesar de ter estado grávida 3 vezes, a última das quais, em 1669, terminou em uma perda espontânea. Foi o alvo de querelas e conspirações entre católicos e protestantes. Estes últimos tentaram por várias vezes obrigar o rei a divorciar-se, apoiando-se na infecundidade da rainha. Sua posição era difícil, já que Charles continuava a ter filhos com suas amantes, mas insistia em que ela fosse tratada com respeito e recusou divorciar-se. É dito que por sua influência ele também teria se convertido ao catolicismo de forma muitíssimo secreta e podemos dizer até sigilosa. Além de introduzir o hábito de tomar chá na corte inglesa, Catarina foi responsável por instruir o uso de pratos de porcelana nas refeições, em substituição aos de prata e ouro, que rapidamente esfriavam os alimentos. A porcelana, por sinal caríssima na época, fazia parte do dote de Catarina, que, como outras senhoras aristocráticas, acumulou lindas peças ainda em Portugal, levando-as para a Inglaterra ao se casar. No campo das artes, a primeira ópera italiana que os ingleses puderam ouvir foi mandada trazer por Catarina. Além de ter ajudado a revolucionar os hábitos britânicos do século XVII, é também relevante identificar que, por meio do dote oferecido a Charles II pelo casamento anglo-português, a Inglaterra deu passos decisivos para se tornar um império global. Porém, a rainha ainda teve que passar por mais provações. Estas não da parte do rei. Em 1678, surgiu a chamada conspiração papista, em que a rainha foi formalmente acusada no parlamento por um ex-jesuíta, depois padre protestante, ligado a grupos muito dissolutos, de estar por detrás de uma conspiração para matar o rei. Foram perseguidos e mortos muitos católicos. O rei tudo ouviu e nunca duvidou da lealdade de Dona Catarina, que nessas ocasiões se refugiava na capela a rezar a Nossa Senhora da Conceição. Segundo os biógrafos de Charles II,
Passadas as tormentas políticas e desfeitos os equívocos, o casal real passeava de mãos dadas pelo palácio. O aniversário de seu nascimento era festejado com um grande baile, um banquete requintado e muitos fogos de artifício. Chorou muito, a ponto de não conseguir entrar no quarto do marido. Pediu a alguém que transmitisse ao rei que ela lhe pedia perdão se involuntariamente o tinha feito sofrer. E Charles II teria dito: ai de mim, pobre mulher, pedir-me perdão. Eu que lhe peço perdão de todo o coração. Dona Catarina tudo perdoou e chorou amargamente a perda do homem que amara com respeito durante 23 anos. Enviuvando em 16 de março de 1685, Catarina permaneceu na Inglaterra durante o reinado de James II e regressou a Portugal depois da Revolução Gloriosa. Foi alvo de grandes manifestações de júbilo tanto da parte dos portugueses como da comunidade inglesa. Na Inglaterra, teve em sua despedida todas as honras prestadas a uma rainha. Em Lisboa, ainda esteve envolvida nos negócios do reino, sendo que assumiu a regência por 2 vezes. Morreu em Lisboa em 31 de dezembro de 1705, aos 67 anos, no Palácio do Campo Real, ou bem posta, enterrada no Real Convento de Belém ou Igreja dos Jerônimos. O seu corpo foi depois transladado para o Panteão dos Braganças em São Vicente de Fora. Legou todos os seus bens ao rei, seu irmão. É comum em textos portugueses sobre a história de Portugal haver referências à rainha da Inglaterra, Dona Catarina de Bragança, como alguém infeliz e desprezada pelo marido. Repete-se constantemente que a filha de Dom João IV e de Dona Luísa de Gusmão foi uma rainha que sofreu as maiores desconsiderações do marido, por este ter mantido diversas amantes. Relendo obras portuguesas e estrangeiras sobre a sua vida, pode-se afirmar que Dona Catarina de Bragança foi como tantas infantas portuguesas, casada com reis e imperadores estrangeiros, tão feliz como as outras, tendo em conta que os casamentos reais eram contratos onde interesses políticos e econômicos pesavam mais que o aspecto romântico. Amor no casamento era um luxo que muito raramente acontecia na vida dos monarcas e imperadores e, consequentemente, das rainhas e imperatrizes. E agora é a sua vez de me contar o que você conclui do nosso vídeo e da nossa história. Aguardo você lá nos nossos comentários.